Vamos conversar agora, então, sobre os capítulos iniciais da Lei dos Crimes Ambientais. O capítulo 1, ele trata das disposições gerais, e ele basicamente vai dizer quem pode ser responsabilizado pelos crimes previstos nessa lei. E no artigo 2º ele diz que, além daquela pessoa que efetivamente cometeu o crime, também o diretor, o administrador, o membro de conselho, de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de uma pessoa jurídica, que sabendo daquela conduta criminosa não fizer algo para evitá-la, podendo evitá-la, também pode ser responsabilizado. Ou seja, essa lei diz que todos os envolvidos que poderiam evitar uma conduta criminosa podem sim ser responsabilizados. O artigo 3º também trata de uma coisa muito importante com relação a essa lei. Não apenas pessoa física, mas também pessoa jurídica pode ser responsabilizada administrativa, civil e penalmente. O que isso significa, administrativa, civil e penalmente? Os processos administrativos são processos que não passam por um processo jurídico. É apenas um processo administrativo que envolve um auto de infração, uma multa, uma punição, ali, um acordo que pode ser feito em função de determinada infração. Tá? Então, não envolve um processo jurídico. A esfera civil são aquelas em que pessoas físicas se sentiram prejudicadas e aí processaram essa empresa, também envolve um processo jurídico, e que elas buscam uma indenização, alguma compensação pelo dano que foi causado. E a penal, ela visa punir condutas criminosas, tá? Então são punições mais severas, que são definidas em processo judicial. Embora a legislação de crimes ambientais, ela cite essa esfera civil, ela não é tratada nessa lei. Essa lei tem capítulos para a esfera administrativa e para os crimes penais. Outro ponto importante dessa lei é que, embora a empresa possa ser responsabilizada, caso seja muito difícil cobrar dessa empresa, os juízes podem se voltar para os seus proprietários, ou seja, para as pessoas físicas que estão por trás dessa empresa. Isso é útil porque, às vezes, a empresa tem um orçamento muito baixo, né? Tem, fugiu a palavra agora, tem ativos muito pequenos, alega que não consegue pagar a multa e coisa e tal, enquanto os seus sócios, os seus proprietários estão enriquecendo, acumulando riquezas. E a empresa, no nome da empresa, efetivamente não tem um orçamento, uma verba, um ativo que seja suficiente para pagar aquelas multas. Então, nesse caso, evita que a pessoa jurídica se esconda atrás dessa estrutura legal para fugir das multas. Então, nesse caso, o juiz pode simplesmente ignorar, tá? A pessoa jurídica não consegue pagar, tudo bem. Então, o sócio proprietário dessa pessoa jurídica vai ser cobrado. O capítulo 2, ele trata da aplicação da pena, tá? Então, a escolha da pena e a gradação da penalidade, ou seja, se determinado crime lá pode ter 3 meses a 1 ano, a gradação, a escolha entre 3 meses e 1 ano, o que ele realmente vai ser imposto àquele infrator vai depender da gravidade do fato, ou seja, o motivo da infração e suas consequências, vai depender dos antecedentes do infrator. Então, infratores reincidentes sempre terão penas maiores do que um réu primário. E também, no caso de multas, da situação econômica do infrator. Né? Não adianta o sistema penal cobrar uma multa economicamente impossível de ser cobrada. Né? Então, a situação econômica do infrator é considerada na aplicação de multas. Nesse capítulo 2 também é previsto que em penas privativas de liberdade inferior a 3 anos, ou seja, se a pena for detenção ou reclusão de até 3 anos, essa pena pode ser substituída, ela pode ser suspensa de forma condicional, ou seja, vai ter algumas condições para que aquele infrator não permaneça dentro do sistema carcerário, tá?
Então, é visto como uma oportunidade para que o réu demonstre bom comportamento e evite aquele sistema penal. Em algumas situações, a pena privativa de liberdade ela pode ser substituída por uma restritiva de direitos, ou seja, em vez do infrator ser preso, detido ou, né, recluso, ele, em determinadas condições, ele pode ter alguns direitos perdidos, mas permanecer em liberdade. Em que situações isso é possível? Se o crime não for intencional, então ele tiver os motivos, circunstâncias do crime justificarem isso. Se a pena for inferior a 4 anos, então crimes de maior gravidade jamais serão enquadrados nessa substituição por restritiva de direitos. E se o infrator for boa pinta, se ele tiver antecedentes, uma conduta social, uma personalidade que indicarem que a substituição é suficiente para aquela situação. Então, nesse caso, a pena privativa de liberdade ela pode ser substituída por algumas restrições de direitos. Que restrições são essas? Pode ser uma prestação de serviços à comunidade, que é quando o infrator passa a realizar tarefas gratuitas em parques, jardins públicos, unidade de conservação, às vezes até restauração do bem danificado. E também pode ocorrer uma interdição de direitos, como proibição de contratos com o poder público, perda de incentivos fiscais ou outros benefícios, proibição de participar de licitações. Também pode acontecer uma suspensão total ou parcial das atividades, se as atividades que essa pessoa física ou jurídica estiver realizando não estiver obedecendo aos pressupostos legais, né? Então, as atividades podem ser suspensas, temporária ou definitivamente. E prestação pecuniária também pode ser um pagamento monetário à vítima ou à entidade afetada, e também o recolhimento domiciliar, que seja a pessoa fica em determinados horários, fora do horário de trabalho e tudo mais, ela vai ter que permanecer em casa, ela não vai ter o livre direito de ir e vir, assim como uma pessoa totalmente livre. As penas aplicáveis à pessoa jurídica, tá? Isso está previsto no artigo 21 a 24, que vocês podem imaginar, por exemplo, um recolhimento domiciliar não se aplica a uma pessoa jurídica, então ali está especificado quais são as penas que realmente podem ser aplicáveis a uma pessoa jurídica. E nesse caso é a multa, algumas das penas restritivas de direitos, como a suspensão das atividades, a interdição temporária ou a proibição de contatos públicos, subsídios, subvenções, doações. A prestação de serviço à comunidade também é um exemplo de restritiva de direitos que se aplica à pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica pode custear programas e projetos ambientais, pode recuperar áreas degradadas, pode manter espaços públicos, pode contribuir com entidades públicas de defesa e proteção do meio ambiente e de questões culturais. E, em último caso, tá, se a empresa estiver em desacordo com as questões ambientais ou se for identificado que aquela pessoa jurídica, aquela empresa, ela foi constituída predominantemente para permitir, para facilitar ou para ocultar um crime ambiental, aí essa empresa é fechada, tá? Então, se for observado que houve má-fé na própria criação da pessoa jurídica, aí essa pessoa jurídica é liquidada. Também nesse capítulo 2 se trata de algumas circunstâncias que atenuam a pena ou circunstâncias que agravam a pena. Ou seja, está lá previsto que tal crime tem uma pena de 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano. Dependendo da circunstância, essa pena pode ser reduzida, tá? Pode ser inclusive inferior a 3 meses, ou ela pode ser agravada, sendo inclusive superior a 1 ano, ao que está previsto ali. Então, que circunstâncias atenuam a pena? Se o infrator tiver baixo grau de instrução, porque aí se pressupõe de que ele realmente, provavelmente, não tinha conhecimento da gravidade daquilo que ele realizou, daquilo que ele fez.
se houver um arrependimento do infrator manifestado por ação espontânea, reparadora ou limitadora do dano, ou seja, depois que aconteceu a merda, digamos assim, ele se arrependeu e comunicou os agentes ambientais sobre a degradação ambiental, então comunicação prévia do perigo iminente à degradação ambiental, ou ele fez alguma ação para reparar ou limitar aquele dano de forma espontânea. E também a colaboração com agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, essas ações mostram boa-fé o infrator, apesar dele ter cometido o crime, ele teve atitudes que minimizaram os danos. E as circunstâncias que agravam a pena, tá? Primeiro, reincidência nos crimes de natureza ambiental. E segundo, se a infração for cometida em algumas circunstâncias. Se com essa infração o infrator obteve vantagem financeira, se ele coagiu outra pessoa a cometer aquele crime, se ele expôs de maneira grave a saúde ou o meio ambiente, ou a fauna, a flora, se houve uma exposição a um perigo grave, se causou danos à propriedade alheia, se atingiu unidade de conservação ou outras áreas de proteção especial, se atingiu áreas urbanas ou assentamentos humanos, se foi feito em período de defesa à fauna, ou seja, períodos de reprodução de animais, períodos sensíveis no ciclo de vida desses animais, em domingos ou feriados, à noite, ou seja, domingos, feriados e à noite, porque a fiscalização é dificultada nesses períodos, né? Então, se a pessoa cometeu o crime nesses momentos, significa que ele já estava fazendo isso com a intenção de não ser pego. Então, expõe uma má-fé. Em épocas de secas e inundações, porque é uma época ambientalmente sensível, então qualquer crime ambiental pode ter efeitos mais devastadores nessa época. Dentro de espaço territorial protegido, se houver emprego de métodos cruéis para a fauna, se houver fraude ou abuso de confiança, se houver um abuso de um direito de licença, se for no interesse de uma pessoa jurídica que recebe verbas públicas ou incentivos fiscais. Então, se aquela pessoa jurídica que cometeu o crime, ela recebe dinheiro público de alguma forma, isso é um agravante. Se atingir espécies ameaçadas de extinção, né, isso é meio óbvio, e também se for facilitada por um funcionário público no exercício de suas funções. Tudo isso pode agravar a pena. A multa, ela vai ser aplicada, vai ser fixada a partir, basicamente, dos custos do prejuízo ambiental estimado na constatação da perícia. E é calculada segundo os critérios do Código Penal, sendo que, se essa multa se mostrar ineficaz, ela pode ser aumentada até 3 vezes o valor máximo, tendo em vista que, se a ineficaz significa que a pessoa está tendo uma vantagem econômica em função desse crime ambiental. O capítulo 3 trata da apreensão dos produtos e instrumentos, ou seja, sempre que um crime for constatado, tudo aquilo que está relacionado ao crime vai ser apreendido. Então, os produtos e os instrumentos usados para cometer o crime. Animais que foram aprisionados, né, como por exemplo, quando há um tráfico de animais, os animais que são resgatados, eles são soltos no habitat natural sempre que é possível, e se não for possível, eles são entregues a jardins zoológicos, fundações e outras entidades afins de proteção aos animais. Se forem produtos perecíveis, como por exemplo a madeira, eles são avaliados e doados para instituições científicas, hospitalares, penais ou outras. Já os elementos não perecíveis, como por exemplo penas, couro, eles podem ser destruídos ou eles podem ser doados a instituições também científicas, culturais, educacionais, etc. E todos os instrumentos, como por exemplo
uma armadilha de caça ou equipamento de pesca, ele vai ser vendido, tá, para reciclagem, mas tem um termo ali de descaracterização, tá? Então, vai ser vendido e, por exemplo, os metais poderiam ser derretidos e convertidos em outra coisa, tá? Mas eles precisam ser descaracterizados, isso tá no... E, além disso, sempre entre a apreensão e a liberação do animal, é o órgão que autuou, que executou a identificação desse crime, que vai ser responsável pelo bem-estar desse animal durante o período. E o capítulo 4, ele trata da ação e do processo penal. Então, nas infrações previstas nessa lei, a ação penal é pública e incondicionada. Esse é o artigo mais importante desse capítulo, porque ele diz basicamente que o Ministério Público, que é o titular da ação, ele tem o dever de iniciar o processo sem depender da vontade da vítima ou de qualquer outro interessado. Então, diferente de outros processos que são comuns no nosso sistema penal, não há necessidade de uma pessoa física, um civil, se colocar na posição de vítima e abrir esse processo. Esse processo é aberto pelo próprio Ministério Público, tá? Sem a necessidade de manifestação ou de concordância de vítimas ou outros interessados.